No ar, Manhã Melhor com Gui Moreira. Olá, bom dia. Começando agora o Manhã Melhor, o seu café da manhã na tela da Band. Muito obrigado pela sua audiência. E eu recebo agora o Dr. Germano Lima, ele que é cirurgião plástico e especialista em contorno corporal e cirurgias pós-gestacionais. Não é isso, doutor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Gui. É um prazer enorme estar contigo nesse dia e tirar um pouco das dúvidas da cirurgia plástica, principalmente da cirurgia pós-gestacional, com a sua audiência. Doutor, para começar, conta pra gente como é a cirurgia plástica após a gravidez. A fase de ser mãe na vida das mulheres é uma das fases mais importantes que as mulheres passam, enfim. Se reencontrar consigo mesma depois de um período tão importante acaba sendo muitas vezes um paradigma. As pacientes muitas vezes têm uma sensação de culpa. Por que fazer isso? Mas a gente observa que a cirurgia plástica tem um potencial muito grande de auxiliar na autoestima e ajudar essas mulheres a se reencontrarem. A cirurgia plástica pós-gestacional pode englobar muitas coisas, principalmente na área do corpo. Então nós conseguimos fazer procedimentos combinados muitas vezes e isso pode promover uma transformação muito grande. E como são essas cirurgias combinadas, doutor? Importante falar quando a gente busca realizar uma cirurgia plástica combinada, ou seja, mais de um procedimento no mesmo momento, que o maior ganho com isso é a recuperação em uma única etapa. Então, poder realizar uma cirurgia bem completa e se recuperar em uma única vez de todos os procedimentos possíveis. Certo, doutor. Agora conta pra gente como é esse método que você desenvolveu. Ao longo dos anos, observando que pacientes diferentes tinham resultados ou melhores ou piores, eu desenvolvi um método baseado na minha experiência e consegui então obter melhores resultados com a transformação com a cirurgia plástica. Basicamente, nós separamos o nosso tratamento em 3 etapas. A primeira etapa, a etapa preparar, é toda essa preparação para a cirurgia com os exames, com a adequação do peso, com a avaliação de uma equipe multidisciplinar para deixar o paciente perfeita para a realização da cirurgia naquele dia escolhido. A segunda etapa é a etapa transformar. É de fato o trabalho do cirurgião plástico. É ali que eu vou usar toda a minha experiência, todo o meu conhecimento e a minha técnica, juntamente com a minha equipe, para fazer a maior transformação possível. Mas a terceira etapa, na minha opinião, acaba sendo a mais importante. Então a terceira etapa eu chamo de etapa cuidar. Ela começa no dia da cirurgia ou no dia seguinte e pode durar o resto da vida. Nessa fase, o paciente tem a capacidade de transformar o seu resultado num resultado incrível, com melhora da sua performance esportiva, adequação da sua alimentação, prática de esportes, enfim, todas as coisas que ela pode fazer para transformar o seu resultado no resultado melhor possível. Inclusive melhor do que o resultado que uma cirurgia plástica sozinha poderia proporcionar. Muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor na Band. Eu agradeço muito, Gui, muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição, foi um prazer enorme. E eu recebo aqui no Manhã Melhor o Dr. Rafael de Toledo Barros, ele que é cirurgião de cabeça e pescoço e veio trazer informações importantes aqui pra gente hoje, não é isso, doutor? Bom dia. Bom dia, Gui, muito prazer, é um prazer enorme estar aqui no programa Manhã Melhor na Band, pra gente poder bater um papo sobre nódulos tireoidianos. Doutor, pra começar, responde pra gente o que é um nódulo na tireoide. Um nódulo, Gui, um nódulo na tireoide é um crescimento anormal das células na glândula tireoide, uma patologia extremamente comum. Se a gente fizer exame em 100 pessoas aqui numa população geral, entre 50 e 60 terão um nódulo, ou seja, mais normal um paciente adulto ter um nódulo ao longo da vida do que não ter. Sendo que a grande maioria deles, mais de 95% dos nódulos, são benignos. Então não há aquele motivo para grande preocupação, apesar de serem muito comuns. E por que não fazer a punção em todos os nódulos de tireoide, doutor? Hoje, Gui, nós temos um conceito na medicina que é o quanto pedir exames demais mal indicados, às vezes
por quem não sabe o que está procurando, pode trazer mais problemas do que benefícios para os pacientes. Uma punção na tireoide, ela é um procedimento que ela é desconfortável, né? Tem um pouco de dor ao ser realizado. E nós temos hoje critérios objetivos para pedir uma punção. A gente avalia o nódulo nas características ultrassonográficas desse nódulo e a partir dessas características nós especialistas sabemos qual que tem que funcionar e qual que não tem que funcionar. Exame demais, Gui, se for mal indicado, punção demais, pode trazer mais problema para o paciente. A punção tem que ser indicada com os critérios que nós temos, que nós especialistas seguimos. Doutor, agora é super importante, conta pra gente dos tratamentos disponíveis. Tem uma gama diversa, né, de tratamentos para os nódulos, a depender do tamanho do nódulo, da posição do nódulo. Existe a cirurgia convencional, cirurgia aberta, que é uma cirurgia realizada já há mais de 100 anos, com muitas evoluções nos materiais que nós utilizamos, cirurgia muito segura, com ótimos resultados, tá? Existe a cirurgia por acesso remoto, cirurgia transoral, que é sem cicatriz, né, que faz aqui por dentro da boca. Ela é hoje considerada experimental aqui no Brasil, então só pode ser realizada em serviços mediante a protocolo de pesquisa. Ela não pode ser realizada amplamente, mas em alguns poucos serviços que estão em protocolos de pesquisa, ela é realizada. E é uma cirurgia cuja vantagem é não ter cicatriz. Essa é a vantagem com relação a ela. E além dessas, doutor, tem outras técnicas também, né? Tem outros tratamentos. Tem a ablação dos nódulos tiroidianos, que é um procedimento que a gente vai com uma agulha dentro do nódulo por radiofrequência ou micro-ondas, aí queima o nódulo ali por dentro e ele consegue retrair de tamanho, retrai às vezes até 80%, 90% do tamanho do nódulo. É super efetivo. Existe também um tratamento que se chama vigilância ativa. Para nódulos menores aí do que 1 centímetro, sabendo que ele é maligno, a gente pode acompanhar só o nódulo com ultrassons seriados. Tem que ser feito por uma equipe que tenha experiência nesse acompanhamento. A gente consegue só observar o nódulo sem operar, sem intervir, com muita segurança para o paciente. Caso esse panorama mude, aí a gente pode ter que lançar a mão de uma cirurgia. Muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor na Band. Gui, foi um prazer estar aqui tomando esse ótimo café com você, batendo esse papo sobre os nódulos tiroidianos aqui no programa Manhã Melhor da Band. Para você que tem mais alguma dúvida, pode pesquisar ali no meu site ou mesmo mandar uma mensagem nas minhas redes sociais, que vai ser um prazer conversar com vocês. Um ótimo dia a todos. E a minha entrevistada agora aqui no Manhã Melhor é a doutora Lilian Mori, médica especialista em reprodução humana, ela que é ginecologista, né? Doutora, seja bem-vinda. Obrigada, Gui, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no programa para falar sobre um tema tão importante, tão falado hoje em dia. Pois é, vamos falar de reprodução humana. Doutora, para começar, responde para a gente quais os tipos de tratamento existentes aí nessa parte. Bom, Gui, existem alguns tipos de tratamento, né, dentro da reprodução humana e os principais estão divididos em baixa complexidade e alta complexidade. Os de baixa é o namoro programado, né, o coito programado e a inseminação intrauterina. O de alta complexidade é a fertilização in vitro, a FIV. Tem outros tratamentos também, como congelamento de óvulos, que está sendo super feito e divulgado hoje em dia. Tá super em alta. Super em alta. A doação de sêmen, a doação de óvulos, né, a doação dos gametas e o útero de substituição, que antigamente era chamado de barriga de aluguel, erroneamente chamado de barriga de aluguel, mas hoje é útero de substituição ou barriga solidária. Certo, doutora. E como funciona e para quem é indicada a inseminação? A inseminação é um tratamento em que a gente induz a ovulação da paciente. Então, a gente fornece medicações ou por via oral ou injetáveis, acompanha essa indução, faz a paciente ovular, inclusive, e aí depois que ela ovulou, a gente prepara o sêmen também do parceiro e por um catéter coloca diretamente no útero dessa paciente. Para quem que é indicado? Esse tratamento é principalmente para casais mais jovens, homoafetivos femininos, casais que não têm um tempo grande de infertilidade, mas principalmente para mulheres que têm alguma questão com a ovulação. Então, pacientes com algum problema hormonal, pacientes com ovário policístico, que às vezes ficam meses sem menstruar, tem uma indicação boa para esse tipo de tratamento, porque o problema é a ovulação. Então, a gente tem uma boa taxa de sucesso, mas principalmente as que têm problema ovulatório. Esse tipo de tratamento é bem indicado. Agora, uma dúvida muito comum também, o que é e como funciona a fertilização in vitro, doutora? A fertilização, ela também é um tratamento onde a gente induz a ovulação dessa paciente.
aí só com medicações injetáveis e numa dose mais alta para estimular o máximo de produção de óvulos. Então a gente também acompanha com ultrassom e quando esses óvulos estão prontos para ser retirados antes da paciente ovular, a gente retira esses óvulos por meio de um procedimento cirúrgico, né, que chama punção ovariana, procedimento que é feito sob anestesia. E aí, quando a gente retira esses óvulos, a gente fertiliza no laboratório com os espermatozoides do marido. O marido faz uma coleta também e aí a gente fertiliza em laboratório. O embrião que se formar dessa junção, né, dessa fertilização, a gente transfere direto para o útero da paciente. Então, é um tratamento que ocorre uma boa parte no laboratório, mais no laboratório do que dependendo do corpo da mulher. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor na Band. Obrigada, Gui. Eu que agradeço o convite e convido a quem quiser saber mais sobre reprodução humana a me seguir no Instagram. Bom final de semana. Recebendo agora no Manhã Melhor na Band a doutora Lívia Retondo, ela que é especialista em cirurgias estéticas faciais. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Gui, muito obrigada por esse convite. É um prazer estar aqui com você e vai ser muito bacana a gente falar desse tema que está cada dia mais em alta. Doutora, responde pra gente, afinal, o que é o lip lift? Vamos lá, o lip lift é uma cirurgia que ele diminui essa altura entre o nariz e o lábio superior. Então, quem tem essa altura acima de 15 milímetros já tem indicação para esse tipo de cirurgia e muita gente se incomoda que quando sorri não mostra os dentes ou quando está conversando não mostra os dentes. Então essa cirurgia é para diminuir essa altura entre nariz e lábio superior. E fica muito mais jovem também, né? Muito mais jovem, porque quando a gente está jovem, a gente tem essa altura mais ou menos de uns 10, 8 milímetros. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo colágeno, o músculo vai tendo aquela frouxidão e a gente vai ganhando espaço entre o nariz e a boca. E existem diferentes tipos aí de lip lift ou não? Existe. A gente tem lip lifting para o lábio superior, que são 2 tipos. A gente chama de direto e indireto. O direto é o que a gente faz aquela incisão bem abaixo da linha do nariz, que é o mais comum, que é onde a cicatriz fica mais imperceptível, mais invisível. Porém, quando o paciente tem aquele código de barra, paciente que fumou durante muito tempo e cria aquele código de barra próximo aqui da área vermelha do lábio superior, a gente faz um lip lifting chamado de lip lifting direto, que a incisão é bem entre a pele e a borda vermelha do lábio superior. E consegue fazer o contorno também? Consegue fazer o contorno. Lábio leporino a gente consegue devolver o arco do cupido. Paciente que teve acidente a gente consegue devolver o contorno. Muita gente que pôs silicone industrial ou PMMA e teve necrose labial, a gente consegue devolver esse contorno também com o lip lifting direto. Tem o corner lifting, que é onde a gente faz a eversão do canto labial, e o lower lift, que é o lip lifting de lábio inferior, que é onde a gente consegue devolver a vermelhidão do lábio inferior também. Então a gente consegue trabalhar um lábio todo com a cirurgia de lip lifting. E qualquer pessoa pode fazer? De qualquer idade ou não? Então, é mais ou menos. Eu já atendi muito paciente jovem que tem essa altura extremamente grande entre o nariz e o lábio. Então não tem muita idade correta. Eu já atendi paciente de 18 anos com altura de 20 milímetros, que o correto a gente fala aí que é uma média de 10. Então nesses casos tem indicação sim. Doutora, para finalizar, responde pra gente como é após o procedimento. É um procedimento bem tranquilo de ser feito. Ele é feito em consultório. Normalmente, paciente mais ansioso a gente faz com anestesia local e sedação. Tem aquele inchaço local no pós-imediato. Não usar muito o músculo da mastigação, porque quanto mais tensão no ponto, mais risco de ficar uma cicatriz. E é uma cirurgia que fica uma cicatriz imperceptível. Ótimas informações, doutora Lívia. Muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Muito obrigada, Gui. Muito obrigada por ter me recebido. E um ótimo dia para vocês. O Manhã Melhor de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Eu volto semana que vem aqui na tela da Band. Ótimo domingo!